Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Endodontia Talks. Você já sabe, nós somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. A cada novo sábado eu tenho a chance e a oportunidade de poder entrevistar homens e mulheres que estão fazendo a diferença em suas vidas e na vida de suas comunidades através do exercício da gloriosa endodontia. E para esse episódio de número 63, vamos fazer uma conexão Curitiba-João Pessoa pela voz, né, da doutora Janara Mascarenhas. Doutora Janara, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, na verdade, ao palco digital do Endodontia Talks. Como é que você está? Obrigada pela oportunidade. Fiquei lisonjeada pelo convite. Espero poder ajudar um pouco, né? Contando a minha trajetória, a minha história para os meus colegas e, quem sabe, incentivar e dar dicas, ideias. Com toda certeza você vai fazer isso, não tenho a menor dúvida. Tá começando. Eu sempre falo assim, que a cada novo episódio, a cada novo programa que a gente lança, nós temos a oportunidade de eternizar a história de vocês, eternizar o que vocês têm feito, o diferencial da vida de vocês. Cada história guarda alguma coisa muito especial que, com toda certeza, vai servir para alguém que está ouvindo, para alguém que está vendo aqui o podcast. Então, mais uma vez, muito obrigado por você nos ceder aquilo que é mais precioso teu, que é o teu tempo. Você ceder o teu tempo para estar aqui conosco no podcast. A gente agradece demais, Janara. Obrigada. Janara, começa falando sobre você. Quem você é como mulher, como pessoa, como ser humano. Quais são as coisas que te movem fora da personagem endodontista que você é? Você tem gostos, tem hobbies? Se apresenta, fala um pouquinho sobre ti. Então, me chamo Janara Mascarenhas, sou natural de Feira de Santana, da Bahia. Atualmente moro em João Pessoa, tenho 3 anos aqui em João Pessoa. Casei, né? Meu marido foi transferido para cá e eu digo que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, graças a Deus. E adoro viajar, adoro conhecer restaurantes novos. Você meu hobby. Turística gourmet. Você gosta de fazer turismo em restaurantes, né? Conhecer comida nova. Gosto, né? Adoro ir para a missa, Deus em primeiro lugar na minha vida, né? Minha família também. E eu digo que João Pessoa foi um lugar muito especial para mim, porque em 2000 eu vinha lutando contra doenças assim que eu estava sentindo, sabe, em mim, sintomas. E quando eu cheguei em João Pessoa, um ano depois, eu digo que foi Deus, porque ele vai usando as pessoas, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu conversando com uma dentista, ela me falando que, né, que depois da Covid ela estava com esquecimento e tal, que ela tinha ido no neuro. E eu fiquei com isso na cabeça, porque eu estava com muita dor na lombar. E quando eu fui no neuro, enfim, ele passou alguns exames, eu pedi uns exames a ele da cabeça, porque eu também estava com isso de esquecimento. E eu descobri que eu estava com tumor no cérebro. Meu Deus. E já estava bem grande esse tumor. E aí foi um susto, um baita susto, porque eu fui no neuro para ver a lombar, e do nada, assim, conversando com essa dentista, né, ela deu um estalo, primeira vez que eu tinha conversado com ela já tinha dito a vida dela, que estava com esquecimento e tal, e Deus tocou assim, falou assim, não, vai lá que tem alguma coisa. Aí o médico, né, eu contando os meus sintomas, ele disse que eu estava depressiva, porque eu não tinha vontade de fazer nada, né, estava com baixa disposição mesmo, porque eu mexia muito com os meus hormônios. E aí eu falei assim, não, passe uma tomografia para mim da cabeça, não custa nada, passe. Aí ele, tudo bem, eu vou passar, mas eu sei que você não tem nada. E aí quando veio o resultado, ele tomou um baita susto
e eu descobri esse tumor, e ano passado, em novembro, eu operei. Você descobriu quando, Genara? Eu descobri em 2023, e daí começou a usar medicação. Eu usei a medicação para ver se regredia esse tumor, mas eu sempre confiei em Deus, sabe? Eu não me desesperei. Medicação que você fala, quimioterapia. Para reduzir. Tá. Eu tomei. Mas eu agradeci muito a Deus, porque eu não aguentava mais. Para cada sintoma, era uma doença. Então, eu tinha pressão alta, eu não menstruava, eu não tinha disposição para nada. Então, eu tomava remédio para pressão alta há muito tempo, porque a doença era pressão alta. E não era pressão alta, né? Era o tumor. Então, tudo isso o tumor te provocou? Tudo isso. Interrompeu o teu ciclo menstrual, pressão alta? Isso. Pressão alta, tudo. Então, assim, agradeci muito a Deus por ter descoberto, porque já estava numa fase que ele já estava mexendo com a visão. Então, o tumor era aqui, então já estava comprimido o nervo óptico. E eu não sabia. Você operou no ano passado? Aí eu operei em novembro. De 2024. Então, em 2024. E ainda eu tô, né, nessa fase, porque quando a gente opera, vem toda a fase hormonal que mexeu muito. Então, estou sendo muito acompanhada por endocrinologista, nutricionista. Ainda estou nessa fase, mas estou bem, graças a Deus. Estou curada. Então, é o que importa. E as pessoas... Você saiu sem sequelas, então? Sem sequelas. E as pessoas, assim, ficaram assim, nossa, você tinha um tumor, mas você nem parecia assim, né? Você é alegre e tal. Eu falei, gente, tudo tá aqui, a cabeça, né? Eu vou ficar triste, eu vou ficar desesperada, para quê? E depois de um mês, eu já tava, vou trabalhar. E o povo, você já vai trabalhar? Eu falei, eu vou trabalhar. Eu estou bem, estou ótima e vou trabalhar. E aí, depois de um mês, porque o médico disse, não, 2 meses. Eu falei, não, eu tô ótima, eu tô bem. Então, vamos lá. Depois de um mês de cirurgia, fui trabalhar. Meu Deus. Nossa, isso já mudou toda saber disso já mudou toda a dinâmica aqui da entrevista, Genara. É impossível ignorar isso. Como que estava a tua vida naquele momento, antes de operar, assim? Como é que estava a tua rotina de trabalho? Como é que estava a tua agenda? E como é que você preparou tudo na tua vida, no teu trabalho, na tua rotina para poder operar esse tumor, Genara? Então, eu vou contar um pouquinho. Eu cheguei em João Pessoa, eu não conhecia ninguém, quer dizer, conheci uma pessoa, a Dani, que me ajudou muito, obrigada. Mas, assim, eu não conhecia ninguém, vi uma vez passear em João Pessoa, e daí eu não sabia nem como era, né, o trabalho aqui. E aí, eu em Feira de Santana mesmo, eu comecei a ir no Instagram. Eu fiz um cardzinho falando sobre o Endo Delivery, fiz um site e comecei a mandar para os consultórios daqui. E daí, uma pessoa, Mariana, que até hoje eu trabalho com ela, falou assim, eu estou precisando de um endodontista. Eu falei, graças a Deus. Eu falei, olha, estou chegando tal dia, me espera, faz uma agenda que eu estou chegando. E aí, foi meu primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar com ela, e daí eu fui procurando empregos, enfim, foi uma luta, não foi fácil. E daí... Você teve que dar nada, né? Ou seja, no mundo offline e online, ou seja, você tirou a bunda da cadeira, foi bater de porta a porta, fez um online também. Olha, o que me deu resultado, vou te falar, foi o Instagram. Foi quando eu fiz... Eu cheguei aqui
E foi engraçado. Eu cheguei num consultório, eu cheguei em Mariana, a Mariana gostou do meu trabalho e ela foi me indicando, porque aqui em João Pessoa vai muito por indicação também. E ela foi me indicando para os outros consultórios. E daí eu fui para um consultório e esse consultório tinha vários dentistas. Aí eu chegava lá, o que é que você está fazendo aqui, João Pessoa? Nossa, aqui é horrível de trabalho, aqui é péssimo. Eu mesmo já vou sair da odontologia e estou ganhando mais fazendo hambúrguer. Porque eu descobri que na pandemia, eu e meu marido começou a vender hambúrguer, eu ganhei muito mais do que fazendo odonto. Aí eu falei assim, caramba, essa clínica aqui não tá boa, não. O ambiente não tá legal, não. Eu não vou ficar nessa aqui, não, porque eu acho que tudo também é o ambiente, sabe? Com certeza. E aí eu falei assim, não, eu vou procurar outros meios. E eu não parei. Todos os dias eu sentava aqui e eu tinha uma meta de 15, falar com 15 consultórios, mandar meu card, mandar meu site todos os dias, 15 consultórios. Eu falei, bom, de 15, converte 1, converte 2, nenhum, enfim. Mas desculpa te interromper, você já conhecia, te ouvindo falar, parece que você já tem conhecimento, porque isso é uma teoria do funil, né? Eu estou até com isso aqui, ó. Você coloca muitas pessoas no funil e vão converter algumas, né? Vai funilar. Você já conhecia isso para você me dizer com tanta autoridade? Olha, eu tinha que conversar com 15 todos os dias, convertia 1, convertia 2, porque muitas pessoas não entendem essa lógica de que nem todas as oportunidades que você gera no topo do funil, elas vão converter. Você já conhecia isso na época, Janara? Então. Ou foi por intuição mesmo, assim? Então, quando eu cheguei aqui, né, vim para cá com meu marido, foi muito difícil, porque lá eu morava com meu pai, com minha mãe e tal, eu não era casada com ele lá. E aí, quando eu saí da barra da saia de mamãe e papai e vim ver a realidade da vida, né, que é ser casada, né, pagar suas contas, na verdade já pagava minhas contas, né, mas assim, não pagava aluguel nem nada, enfim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu senti muito isso, e eu conheci uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que foi Yuri. Yuri é um coach, e ele me ajudou bastante quando eu cheguei aqui. Ele faz essa construção, né, de carreira. E aí foi que ele me ajudou muito nisso. Aí a gente tinha metas para bater. Tanto que eu cheguei no 8º encontro, ele falou assim, eu não tenho mais o que fazer com você. Você já conquistou tudo que você tinha que conquistar. Eu falo, né, assim, daquele momento, né, que eu estava. Aí foi através dele que eu conheci esse funil, de como fazer, né, a venda, de como falar, de como gerenciar. Então, aprendi bastante com ele. Legal, então, massa, legal demais, assim, abrir e fechar esse parêntese para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo entenderem mais uma vez a importância, porque eu vim falando sobre isso, Janara. Chega uma hora que você não consegue evoluir só focando na técnica operatória, ou seja, como fazer canal, como ser cada vez melhor. Tem uma hora que isso esgota, você tem que incorporar outras habilidades de vendas, de marketing, entender isso daí, o que é um funil de vendas, né? Enfim, coisas simples, aparentemente simples, mas que a maioria das pessoas não conhece, né? Mas continua lá, então você começou então a dar pernada, né? Ou seja, 15 por dia. E aí começou a converter. Foi. E eu acho que eu sempre gostei dessa coisa de network, de conhecer pessoas. Então, eu chegava mesmo para as pessoas e falava assim, se tu souber de alguma clínica que estava precisando de endodontista, tu me indica, por favor, e tal. E aí eu chegava, até mesmo atendia em alguns consultórios, alguns conheciam o meu trabalho, já me indicava. E aí eu fui fazendo isso.
E foi mesmo assim, mais pelo Instagram. Fui de currículo também, mas currículo nenhum me deu resultado, você acredita? Bati de porta em porta. E assim, não, currículo para mim não funcionou. O que funcionou mesmo foi indicação em Instagram, internet. Mas Então, é importante ressaltar, a indicação também você foi atrás, né? com certeza. Ou seja, foi uma prospecção ativa, para as pessoas entenderem. Você não ficou esperando, né? Você fez a prospecção. E em que momento você começou, se é que você já fez, o tráfego pago, de colocar anúncios para outros dentistas se descobrirem no Instagram, no Facebook ou no Google? Em que momento entrou isso na tua vida? Então, aí eu já estava com bons indicadores. Eu já estava com a minha agenda cheia, já estava bem. Mas aí eu falei assim, bom, tá na hora de um tráfego pago, eu vou tentar aqui ver como é que faz. E aí não deu muito certo, gastei muito dinheiro e para mim na época não deu muito certo. Aí eu falei, tudo bem. Só que aí depois surgiu de eu entrar no céu daqui, eu trabalho no céu de João Pessoa. Aí eu falei, pronto. Uma seleção temporária? Aí, temporária assim, né? Tem gente que tem 10 anos lá, enfim. Sim, vai renovando o contrato, né? Vai renovando. E aí eu falei assim, bom, aí eu fiquei, né? Eu fiz essa cirurgia e quando eu fiquei um mês em casa, foi aonde eu conheci o Jota. Nossa, que momento, hein? O curso do Jota. E aí aí no curso do Jota, ele ensina a fazer o tráfego pago. O tráfego pago. E aí eu falei, aí ele explica tudo detalhado, né? Tem uma pessoa que explica esse tráfego pago. Eu falei, ótimo, amei, bem explicadinho, aí deu super certo também. Tanto de chegar, de ser vista mesmo, né? De ser mais vista, de mais indicadores. Tanto que eu falei assim, gente, acho que eu vou ficar doida de tanto indicador. Porque eu trabalho no céu, trabalho com indicadores. Isso dor de cabeça boa, resolver, né? E ainda alugo turno, né? Que eu trabalho para mim também. E aí foi nesse momento, assim, quando você me perguntou, né, que momento eu estava, assim, antes da cirurgia. Eu estava nesse momento de loucura. Uau, meu Deus. Não, mudou muito a dinâmica da entrevista, assim. É impossível ignorar, assim, algo tão importante na tua vida que poderia ter destruído a tua alma, poderia ter te abatido. Claro que te abateu, né? Claro que abate. Assim, o cérebro é uma área muito nobre, muito séria, né? Talvez, assim, tumor no cérebro, problemas cardíacos, né? Que você tem que fazer uma cirurgia a céu aberto, enfim, né? São coisas que mexem. Não consigo imaginar. Mas, então, veio nesse momento e você tirou, então, vamos dizer assim, você ficou de molho mesmo em casa 30 dias? Você precisava dos 30 dias em casa? Foi recomendação? Precisava demais, né? Precisava demais, mas assim, eu procurei estudar mais. Eu procuro sempre não só ver a endo. Eu gosto de comunicação, estudar outras áreas, sabe? Para a gente entender melhor, inteligência emocional, enfim, essas coisas. E aí eu fiquei estudando, comprei outros cursos, né? Aí veio o do Jota, enfim. Aí eu falei assim. E o do Jota foi bem interessante, porque ele falou, porque eu estava com muito emprego, sabe? E ele abriu a cabeça assim, de falar assim, tá na hora de se valorizar. Tá na hora de ver realmente. Escolher os melhores indicadores. O custo, né? Eu ainda ficava meio perdida, assim, realmente, assim, poxa, quanto é que eu cobro? Realmente é isso, é aquilo. Então, mostrou quanto realmente é a minha hora clínica, o que é que valia a pena, o que é que não valia a pena continuar. E eu fui removendo, assim, clínicas que eu falei assim, não, chega.
não quero isso. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque assim, eu vejo que muitas vezes, muitos dentistas ficam presos, né, naquela clínica, naquele consultório que não te valoriza, com medo de não arranjar emprego. E às vezes quando a gente sai daquela bolha, daquele emprego, daquela coisa tóxica, muitas vezes, vem outras oportunidades na vida. Você deve ter aprendido isso com o coach, né? São as chamadas crenças limitantes. A gente é cheio de crenças limitantes. Não é verdade? Demais. Quebrei várias, mas é um processo, né? A crença está ali, mas a gente tem que realmente avançar, bater nela e seguir em frente. E daí eu falei, não. Aí foi abrindo as portas. Tirei, falei, não, essa clínica não, essa clínica também não quero. E assim, eu tinha tempo para outras oportunidades melhores, quando vinha novos indicadores, e dizer, não, eu tenho esse tempo livre. Porque não adianta ter uma agenda cheia, e muitas vezes vem um indicador bom, e você dizer, eu não tenho tempo, olha, eu não tenho horário. Por quê? Porque o seu tempo está ali naquela clínica que você só está pagando para trabalhar. Então, às vezes, você tem que estar livre para novas oportunidades. Então, foi o que eu fiz. Então, eu fiquei livre para novas oportunidades, e com o tráfego pago foi surgindo, até aqueles indicadores, assim, que às vezes vinham falar comigo, aí falou, não, vamos marcar e tal. Então, surgiu, e é isso. Hoje, eu trabalho menos e ganho mais. Uau, isso é lindo demais de ouvir. Repete aí para todo mundo ouvir, viu pessoal, que está ouvindo e vendo. Doutora Janara, repete aí que essa frase é linda. O que você está fazendo agora hoje? Trabalho menos e ganho mais. Trabalho menos e ganho mais. Não pode ser menos do que isso, meus queridos colegas, endodontistas ou não, que estão em formação, que estão na clínica geral. Nós não podemos aceitar isso. E eu vou aqui adicionar alguma coisa aqui, colocar uma pimentinha aqui, dar uma pitada aqui, em cima do que a doutora Janara falou. A percepção de valor na cabeça do paciente é alta ao nosso respeito. É a gente que é meio cachorro caramelo e não se valoriza. Essa é a verdade. A percepção das pessoas que realmente vão valorizar o nosso trabalho é alta em cima daquilo que nós fazemos. Se nós não tomarmos posse disso, ou seja, essa valorização, entregar valor, porque preço e valor é diferente. Preço e valor é diferente. Se nós conseguirmos transmitir para as pessoas que o que a gente faz tem muito valor agregado, salvar dentes, manter dentes naturais em boca, livrá-los de infecção, de dor, pós-trauma, pós-cárie, enfim, nós vamos conseguir cobrar bem, cobrar caro pelo nosso bom serviço. E eu acho que você entendeu isso com a somatória dessas suas experiências, né, Janara? Não só com o curso do Jota, mas com as suas outras experiências empresariais, né, de você estudar mesmo. Com certeza. E assim, e ter tempo de você fazer uma boa endodontia. Porque, assim, hoje eu trabalho correria, né? em um consultório de manhã e em um consultório de tarde. Eu não fico 2 consultórios de manhã, 2 consultórios de tarde, entendeu? Eu não preciso disso. Então, assim, eu paro, converso com o paciente, explico como vai ser o canal, mostro, eu tenho um sensor digital, então eu mostro isso ao paciente, o que é que vamos fazer, cada etapa, quando termina, né, eu falo tudinho, o que é que pode acontecer, o que não pode ocorrer e tal. Então, assim, eu tenho essa liberdade hoje. Hoje não tem, né, tem muitos consultórios que, assim, tá acabando, e aí, já tá terminando, tem outro, próximo, já chegou e tal. Então, isso faz uma endodontia de qualidade. Não tem como você atender 3, 4, 5 pacientes e dizer que tá... É aquela expressão, né, Janara? Meia boca. Fica tudo meia boca, né? Você faz tudo pela metade, né? Sem tempo. É verdade, verdade. Mas, assim, eu trabalhei muito também com plano. Assim,
Eu trabalhei muito em PSF, quando eu saí da faculdade, eu trabalhei em PSF, e foi engraçado, que no PSF Eu foi também que trabalhei, ó, SF, pessoal, só fala quem tem mais de 10 anos de profissão, hein? Você tem quanto tempo de formada, Janara? tenho uns 11 anos para ir de formada. 11, tá vendo? Acertei, tá vendo? Só, então, você já sabe, quem falar para ti, chegar assim, olha, eu já trabalhei em PSF, falou PSF, tem 10 anos de profissão. Que hoje em dia é estratégia de saúde da família, né? Ah, Fala mais PSF, né? não fala mais PSF, né? Estratégia de Entendi. saúde da família. É verdade. Então, quando eu fui trabalhar no PSF, então eu percebi a demanda muito grande que tinha endo. Eu falei assim, é verdade, aqui vem muito paciente com dor, muita gente que não quer extrair também, quer salvar o seu dente. Eu falei, boa, já gostava um pouco de endo, eu falei assim, vou entrar na especialização de endo. E eu ganhava o salário do PSF. Pesquisei, fiz com o Alexandre Vilela, maravilhoso, indico, pessoa incrível. Amadureci bastante na especialização com ele também. E quando eu entrei, eu nem sabia que tinha material, que tinha que comprar. Primeiro dia, uma lista. Mais ou menos você vai gastar 40 mil reais. Eu, oi? Gente, como é que eu ganho X no PSF e eu vou fazer isso aqui? Cara, eu não tenho dinheiro, e agora? Aí uma colega minha também trabalhava, falou assim, nossa, eu não fazia ideia. Eu falei, bom, beleza, entrei, vou concluir e vamos ver o que eu vou fazer. Daí, eu comecei a especialização e fui procurar emprego nas clínicas particulares. Saí do PSF, porque eu disse, isso aqui não vai me sustentar, obrigada. Em que ano isso, Janara? Mais aproximado? Em que ano foi isso? Acho que foi em 2016, 17. Você estava na Bahia ainda, né? Estava na Bahia. Recapitulando um pouquinho antes, né? Porque lembra, né? Assim, a tua história mudou a dinâmica da entrevista, a gente precisava mudar o roteiro. Mas fala rapidinho, como foi tua formação? Aonde você fez odonto? Como foi entrar no odonto? Eu me formei na Unime, em Salvador. Fui morar em Salvador, né? Meus pais são de Feira de Santana, então fui morar em Salvador. Minha família é de dentistas. Então, meu pai é dentista, minha irmã é dentista, minha outra irmã é dentista, minha prima é dentista. Então, é uma família de dentista. Então, desde os meus 10 anos... Eu sou o primeiro e único da espécie até hoje. Desde os meus 10 anos de idade, eu ficava acompanhando meu pai. Meu pai me levava para o consultório, para o PSF, onde ele trabalhava. Então, despertou, né? Não tem como. Despertou para fazer odontologia. Não tinha outra opção. Falei, o terceiro ano, falei, vou fazer odontologia. E aí então, me formei. Você formou em 2014, né? Me formei, acho que foi em 2000... Não, formei em 2013, por aí. 13, né? 2013 foi o ano que eu casei. Foi? Por aí, eu me formei. E aí eu comecei essa trajetória no PSF. No PSF, aí 2 anos depois, aí foi onde você parou, você estava falando da especialização, 2016. Os 3 anos, E aí eu entrei na especialização, comecei a trabalhar nos consultórios nos interiores, que era bem próximo do PSF, que algumas clínicas já ouviam falar do meu nome, e aí uma das clínicas me ligou e me fez a proposta de trabalhar no consultório dele. Aí eu falei, ótima oportunidade, é agora. Aí eu saí do PSF, fui trabalhar no consultório dele. O consultório não era uma clínica, né? E aí eu comecei como clínico geral, mas sempre na minha mente, sempre eu tive de não trabalhar em um consultório só, de ter vários empregos, sempre.
E daí eu trabalhava nesse consultório no interior. Depois eu trabalhava em mais 2 consultórios na minha cidade. Eu ficava 3 dias no interior e 2 dias na minha cidade. E eu fiquei um tempinho assim, até eu largar dos interiores e só ficar na minha cidade. E aí eu comecei a trabalhar com plano. E eu falei assim, bom, eu vou pegar mais mão aqui na Endo, com plano. Então, muitos não queriam pegar aquele caso. Não vou pegar aquele caso não, porque eu vou ganhar pouco. Isso, eu falava, eu quero. Mande para cá. Então, eu vejo que muita gente hoje você plano, mas bota uma meta, fala assim, nossa, eu vou ficar 2 anos aqui para pegar a mão, sabe? Muita gente reclama, né, disso, Janara? Você estava falando, né? Cortou um pouquinho, você estava falando que muita gente reclama, não é isso? Que não tem muita gente reclama de oportunidade, eu não estou achando emprego. Mas quando acha, um exemplo, agarre essa oportunidade, bote uma meta assim, nossa, eu estou aqui, eu quero só 1 ano, 6 meses, enfim, não sei, para eu aprender isso, e depois você vai procurando coisas melhores. Então, assim, para mim foi muito importante eu ter trabalhado uma época nessa clínica com plano só com endo. Porque os casos que as pessoas não queriam, iam para mim. E aí eu fui evoluindo na endo. Então, quando eu evoluí um pouco, né, na endo, eu pensei, agora eu vou sair dessa clínica e só vou trabalhar nos consultórios particulares fazendo do delivery. E aí eu comecei. Eu tinha 16 indicadores. Tá, e aí vamos lá. Linha do tempo. Isso ainda era na Bahia, correto? Na Bahia. Tá. E então, dessa decisão de você fazendo o delivery, que na época nem se chamava ainda delivery, né? É verdade, nem se chamava. Não existia. Verdade, não existia. Naquela época que você tomou essa decisão, até que você casou e mudou de cidade, foram quantos anos nessa vida? Nessa vida lá no... Lá na Bahia, isso, antes de mudar. Lá na Bahia, né? Foi uns... Eu sou péssima de tempo, mas não sei, acho que foi uns 5 anos por aí. 5 anos, ou seja, até 2022, né? É isso mesmo, porque 2023 eu vim para cá. Não, você foi em 2023, né? Tá. Eu vim em 2023 para cá. E aí, essa ideia de largar tudo. Nossa, né? Que baita desafio, é isso que eu estava pensando. Você já tinha uma vida consolidada, né? Você já tinha indicadores em Salvador, tinha tudo, né, rodando? Em Feira de Santana. Porque eu só trabalhei, eu só estudei em Salvador e vim para Feira de Santana. Então você já tinha tudo rodando em feira, né? Nossa, já estava também alugando turno lá, já tinha pacientes, já estava vendo consultório para montar, para ter o meu canto. E aí falou assim, olha, vamos ter que se mudar. Nossa, foi difícil. Foi difícil. Eu falei assim, pedi direcionamento a Deus, Deus me deu resposta e falou, vai. Amém. E com certeza, assim, foi a melhor coisa. Muita gente, com toda certeza, Janara, que está ouvindo, já passou ou vai passar por isso. Uma mudança repentina de estado. O que você recomendaria para essa pessoa? Primeira coisa que ela faz quando ela chega e já está pronta para trabalhar, transferir o CRO, quer colocar dinheiro no bolso. A primeira recomendação da Janara, que já passou e já venceu isso. Vai atrás. Não vai cair do céu. Você vai ter que fazer, você tem que ir atrás, você tem que correr mesmo, vai ter muitos nãos. E quando alguém te der a oportunidade, faça o seu melhor, porque a partir daí as pessoas vão realmente te indicando e você vai crescendo. E seja cara de pau, porque muita gente tem vergonha, né? Eu tenho vergonha, eu chegava mesmo no lugar... Você é muito vendedor, hein? Alguém já te falou isso? Vendedor não pode ter medo de não. Recebeu não, vai pro próximo. Tem que se recuperar rápido, não é? Se recupere rápido, viu?
É verdade, se recupere rápido. Então tem que ser cara de pau, Janara. Cara de pau, com certeza. E tipo assim, meu primeiro emprego, gente, eu trabalhava de 8 da manhã até 7 da noite. E eu ganhei, e assim, eu vim de 16 indicadores, ganhando muito bem da minha terra. Cheguei aqui, eu falei, esquece, porque eu vou começar do zero. Então, o que vier para mim neste momento é lucro. Então, eu pensei em fazer network aqui, que eu não conhecia ninguém, só conheci uma pessoa, mas eu falei assim, vamos fazer network. Então, assim, as clínicas que eu ia, eu fiquei de 8 da manhã até 19 horas e no final eu ganhava R$170. Meu Deus. Por dia. Aí meu marido ficava desesperado. E eu falava, calma, vai dar certo, calma. Porque assim, ficar em casa também, eu ia ficar muito ansiosa. Imagine, gente, eu vim de uma cidade onde eu trabalhava freneticamente. Então, eu ficar em casa, para mim, era uma derrota. Não tinha Então, opção assim, de ficar em casa. não tinha opção. A minha opção era trabalhar. A minha opção era arranjar emprego. Então, tudo que viesse, assim, eu abracei. Claro que tinha consultórios que eu falava, não, aí já é demais para mim. Mas, assim, o que eu pude abraçar, eu abracei. E através desse consultório, que eu ganhava menos, mas eu fiquei pouco tempo lá, eu conheci pessoas maravilhosas, que foi aonde eu arranjei, eles foram me indicando para vários empregos. E até hoje, eu trabalho com um deles que abriu um consultório, trabalho com eles e também eles me indicaram para outros consultórios. Ou seja, aquela clínica que foi ruim, no final, ela foi valiosa. Porque eu conheci pessoas maravilhosas. Então, Ou seja, para quem está nos ouvindo, tudo gira em torno de pessoas. Se a vida te dá limões, faça uma limonada e com a sobra, faça uma tortinha, um pudim de limão. E é isso. Belíssima aula, Janara. Belíssima aula de networking, de negócios. É isso. Sempre existirão oportunidades ocultas onde você não imagina. Mesmo no pior cenário. Você soube extrair o melhor daquele cenário. É isso. sim. Tenha metas. Tenha metas. Porque acho que na vida, se você ir assim, deixa a vida me levar, você não vai para lugar nenhum. Então, eu tinha metas, falar assim, olha, eu saí de lá, fui para um lugar melhor, e aí eu fui conquistando indicadores melhores, e aí aquelas clínicas, né, do início, eu fui dando tchau. Então, as pessoas, depois de um ano, vi assim, nossa, a Gilnara já tem tudo isso, já trabalha em vários consultórios, como é que ela, né, como é que ela conseguiu tudo isso? As pessoas daqui vinham me perguntar, né, os outros dentistas, poxa, como é que você fez isso? Mas tem muita gente que é acomodada, infelizmente, né? Porque eu não fui acomodada, gente, eu fui atrás. Não foi fácil, dizer que foi fácil, não foi fácil. Então, eu fui atrás, eu ia atrás todos os dias eu tinha meta para bater. Tá? Ir atrás de consultório, atrás de indicadores, mandar card, mandar site, falar com um, falar com o outro, aprender, né, coisas novas, como você disse, de marketing, de vendas. Então, eu fui aprendendo isso mesmo. Então, Pessoal, mais uma aula que a Janara deu. Vou voltar aqui, ó, para isso daqui. Imagina que isso aqui é um funil. Vendedor, ou seja, quem depende de vendas tem que estar sempre alimentando o topo do funil com oportunidades, tem que gerar demanda sempre. Olha a aula que a Janara deu de novo. Eu estava sempre prospectando, eu estava sempre procurando, eu estava sempre mandando. Ou seja, o marketing nosso, do endodontista, está sempre em touch point, ou seja, sempre tendo pontos de contato com os nossos indicadores. Isso vai ser no Instagram, vai ser uma prospecção ativa, vai ser no status do WhatsApp. Vocês estão entendendo aí do outro lado? Você tem que estar sempre alimentando esse topo do funil com oportunidades. Só para vocês entenderem mais uma vez
como a Janara está trabalhando e como você também pode trabalhar. É simples de entender, mas a execução vai dar trabalho ou não dá, Janara? Não tem que dar uma cansada? Não tem que colocar a mão na massa? Desanima. Aí no outro dia você levanta e fala... A gente cansa, né? E se está cansado, descansa, né? Se está cansado, descansa, é isso? É verdade. Vamos embora. E foi assim. E daí hoje também... Aí eu fiz uma mini residência indo com Glauco, Dr. Glauco, em Recife. Muito bom. Foi muito uma experiência muito legal também. E a partir daí também, né, a gente tem que mostrar o nosso trabalho no Instagram. Então, as pessoas, quando me viu, eu fiz um curso de tomografia aqui, né, em João Pessoa, com o Bruno, e aí eu falei assim, né, já para conhecer também, porque eu tinha vindo e já ia ter um curso de Bruno, eu falei, opa, uma ótima oportunidade de como é realmente o campo aqui, então tinha professores lá, então eu ia mesmo, falava, e aí, tudo bem, gente, tá, entrava no meio da conversa, e depois eu falei, não, vou fazer uma mini residência também com o Glauco, e tudo isso eu mostrava no Instagram, gente, então as pessoas me viam, falavam assim, nossa, olha, realmente, ela estuda, olha, ela está fazendo isso, ela está fazendo aquilo. Você acha que as pessoas não estão te vendo, mas elas estão te vendo. Ela pode não falar com você, mas ela está vendo a sua trajetória. É isso. E depois... Com certeza. E hoje também eu sou a monitora do curso de especialização da IPEL. Também, que está sendo, assim... muito bacana, muito interessante. Em 3 anos, assim, eu cresci como pessoa, eu cresci como profissional, que eu só tenho que agradecer. E foi, gente, na cara de pau também, tá? Cheguei para a professora, eu primeiro entrei no Instagram, vi, bom, eu quero ser monitora. E aí eu entrei no Instagram, vi quem eram os professores e fui lá. E falei com elas, aí ela falou assim, não, venha cá para a gente conversar e tal, eu estou precisando mesmo. E hoje eu estou lá com elas desde o ano passado. E está sendo uma experiência incrível de ensinar, né? E de aprender, com certeza. De estar ali no meio dos professores, né? No meio dos mestres ali. Eu também nunca imaginei de um dia estar ali também dando aula. Mas isso é prova do teu trabalho, Janara. Parabéns. E prova de que relacionar-se com pessoas boas, com pessoas melhores até, às vezes, do que você, que já estão melhores posicionadas, mais bem posicionadas no mercado, faz toda a diferença. Porque, mais uma vez, só existem bons negócios porque existem boas pessoas por trás. Então, você tem que ser bom de gente. Você tem que desenvolver habilidades sociais, de comunicação. Sim. Isso realmente abre portas. Janara, estou encantado com a tua entrevista. Muito obrigado. Nós já estamos chegando ao final. Meus parabéns por essa trajetória maravilhosa. Olha, você me deu um presente, te falo de coração. Não imaginava que você tinha essa história tão linda de superação. Eu não consigo imaginar o que você sente quando você lembra daquela época, que não faz tanto tempo assim, quando você fez a cirurgia. E muito obrigado por você ter confessado isso, você ter aberto isso aqui no Endodontia Talks. Isso me deixou realmente muito feliz, muito feliz. Você eternizou algo que muitas pessoas eventualmente vão passar e elas vão se inspirar na tua história, com toda certeza. Para esse final, Janara, eu queria te perguntar uma coisa. Se já existir... eu queria, na verdade, colocar algumas reflexões aqui. Se já existisse um filme da tua vida, Janara, se já tivesse sido lançado um filme da tua vida, e Deus te desse a oportunidade de você reviver uma cena desse filme, qual seria essa cena? Qual seria essa cena? Olha, de João Pessoa. Foi a minha vinda para João Pessoa. Você voltaria na cena de João Pessoa? Sim, porque eu me orgulho muito, pouco tempo que eu tenho aqui e muita coisa que eu já fiz, que estou fazendo. Então, assim, na Bahia, foi um processo
né? A gente passa por um processo. Foi uma base para hoje o que eu sou aqui. Porque aqui não tinha essa coisa de endodelivery, de ir nos consultórios. E eu já cheguei falando de endodelivery aqui. Então, eu bati aqui nisso, endodelivery. E aí despertou curiosidade nas pessoas, porque muita gente encaminhava para os consultórios. E eu falava, não, eu vou no seu consultório, levo todo o material e você fideliza o seu paciente. E eles, uau, que interessante, muita gente não conhecia, não sabia. Então é isso, gente. Se mostre. E eu me orgulho muito disso, estou me orgulhando, né, da minha trajetória, e realmente eu voltaria aqui, porque eu não sabia da minha força. Eu não sabia do que eu realmente era capaz. E eu sou capaz. E você também é capaz. Que coisa linda, meu Deus. Obrigado, Janara. Mais uma coisa, mais uma. Uma sala de 9 metros quadrados, paredes brancas, 2 cadeiras, uma para você e uma para um recém-especialista de endodontia. E você tem 2 horas para mentorar esse colega. O que você aconselharia? Estude. Porque eu vejo muita gente... quando chega paciente, às vezes não quer atender, às vezes não quer pegar casos difíceis, complexos, às vezes não quer gastar com material, às vezes acha que está gastando e não está ganhando nada com aquilo, porque eu já ouvi isso. Você está ganhando, sim, conhecimento. Então, assim, agarre as oportunidades, agarre aquele caso, estude, porque quando ficar você e seu paciente, você vai ter que dar conta. Se você não der conta, você vai ter que encaminhar. Mas você saiba a hora de parar. A hora de dizer assim, olha, eu vou até aqui e eu vou te caminhar para outra pessoa. Mas, assim, estude. E se desafie sempre. Seja faixa preta. Eu ainda vou ser faixa preta, né, Endo? Faixa preta, é isso aí. Seja um faixa preta. O faixa preta é aquele faixa branca que nunca desistiu, que sempre compareceu, estava ali treinando, repetindo, treino após treino, campeonato após campeonato. É isso aí, muito bom. Senhoras e senhores, essa foi a doutora Janara Mascarenhas. Janara, eu estou absolutamente encantado. Muito obrigado mesmo, tá? Queria que você sentisse o que eu estou sentindo aqui agora. A empolgação de poder ter registrado a tua história com a endodontia de superação, de vida, enfim, de vitórias. Muito obrigado por isso. Sinta-se sempre em casa, o Endodontia Talks. Você agora faz parte dessa grande família, essa grande comunidade. Está crescendo cada vez mais, que é o Endodontia Talks. E, bom, queria te deixar um abraço, um beijo, os votos, que você seja muito feliz, muito próspera sempre. Que Deus continue te abençoando, iluminando, guiando os teus caminhos. Que você continue abençoando João Pessoa com o teu trabalho. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. E se você quiser, nesse final, dirigir palavras de agradecimento a quem você quiser, fazer considerações finais, fica à vontade. Agradeço primeiramente a Deus, né? Minha família, meu marido, a todos que me deram a oportunidade aqui em João Pessoa, que confiaram no meu trabalho, aos meus amigos que hoje são amigos, a Dani, que me indicou para alguns consultórios também, que foi a minha amiga aqui, Então, agradeço muito essas pessoas, que a Isabela, a Mariana, que está aí comigo até hoje. E é isso. Muito obrigada, gente. Muito bem. E para você que está do outro lado, eu tenho certeza que você gostou desse episódio, não perca a cada novo sábado. Eu quero te chamar a atenção de você rolar a tela do seu celular. Pega o teu celular agora. Você vai rolar a tela do celular. Você vai seguir o perfil da doutora Janara no Instagram, o meu perfil, o perfil do Endodontia Talks. Não perder nenhuma atualização do nosso podcast, dos eventos que estão por vir. O Endodontia Talks Mulheres 2025, que vai ser no Alphaville, em São Paulo, 7 e 8 de novembro, por exemplo. É o principal evento aqui do nosso podcast, aqui da nossa comunidade. Eu te espero lá em São Paulo esse ano. E é isso. Um grande abraço, meus queridos colegas.
Deus abençoe também a vida de vocês e até o próximo episódio. Obrigada.